aqui. Ó o meu Muito bom. cálice de ouro aqui, ó. Cara, o que tá nesse cálice de ouro aí? Café doce. Café. Óbvio. Ai, meu Deus do céu, cara. Café doce. Não, gente, não vamos discutir A mais gente vai café se encontrar doce. esse fim de semana, Vamos. né? Só não vamos tomar café foi, junto. pro pessoal já foi 2 fins de semana atrás. Exato. Não, um fim de semana atrás. Um final de semana atrás, exato. A BTD gente foi vai se incrível. encontrar Aliás, e eu vou gente, levar, umas fotos. eu vou levar 10 sachês de açúcar no meu bolso. E eu Pra vou quê? jogar no seu café quando você não estiver olhando. Você presta atenção. Você presta atenção. Se você moscar, eu vou jogar lá. E quando você beber, você vai sentir que tá doce e você vai perceber que eu poderia ter posto um veneno, mas não pus pus açúcar. Sabe, igual o Davi, quando o Davi vai lá Sei, do lado e da corta. cama de Saul, rouba a lança dele, vai embora e grita lá pra Abner lá, olha lá, ó, eu peguei a lança dele, não sei o que lá e tal, tal, tal. Vai ser a mesma coisa. Cara, eu vou não falar lembro assim, do lance seu da- café tá doce, podia ser um veneno. Meu Deus, ô Cacau, para, que isso? Ui, cara, você sabe que veneno é coisa de mulher, né? Na história aí das intrigas Meu mundiais, o veneno é coisa de mulher. Não, gente, Olha aí, eu ó. ouvi isso uma vez de um Ó, contador ó, de história. Que o veneno Red era o... Pilbo. Não, gente, pelo amor de Deus. Não, pelo amor de Deus. Não, gente, eu tenho vários defeitos. Red Pill, não. Não, eu já ouvi isso. Que o veneno... Ô, galera da fantasia aí, me ajuda, galera que curte fantasia, história, fantasia. Veneno... É Isso a não arma Game das of Thrones. personagens femininas, é isso que você quer dizer. Exato, exato. É nesse sentido que eu tô dizendo, pô. É nesse sentido. Pô, pelo amor de Entendi. Deus, pelo amor de Deus. Agora, o que me deixa triste é saber que tu pensa em me matar, mas não é isso a discussão. Aqueles pensamentos intrusivos, né? Exato, exato. Alguém chama Freud aí. Mas, cara, eu não lembro dessa passagem de Davi pegando a lança. Eu só lembro da passagem do Saul fazendo cocô. Tem essa, e tem Que uma é que ele vai essa, durante a mano? noite, ele entra no acampamento, ele vai do lado de onde o Saul tá dormindo, Aham. ele pega, acho que o escudo e a lança, e aí ele sai do acampamento, e lá de fora ele grita pro general de Saul. Ó, Meu Deus. olha só, alguém podia ter matado, você protege seu rei direito, né? Tipo assim. Caraca, eu não lembro disso aí, cara. Passou batido. Aliás, eu faz tempo que eu não leio Reis. E eu tenho focado muito no Novo Testamento ultimamente. E, mano, eu fico de cara porque com o Mel... Pena que o Mel Gibson, né? Mel Cara, eu Gibson, queria ele- muito o Mel Gibson fazer uma trilogia sobre... Eu já falei isso aqui? Não, a gente já falou nos nossos A minha ideia genial, Cadê? genial, Cadê? é que o Mel Gibson Jenkins, cadê o Jenkins? Cadê o Jenkins? fizesse uma do The Chosen? trilogia... Nossa, mano, dava, hein? Trilogia sobre Davi. Não, tem que ser o Mel Gibson porque tem que ser violento. Tem que O ser Dallas violento. Jenkins não é violento. O Não é Mel violento. Gibson sabe ser Ô, violento. mano, eu choro vendo The Chosen. Eu comecei a ver The Chosen de novo, a É primeira lindo demais. temporada. Ô, mano, é bom The Chosen. lindo demais. Vamos fazer um The Chosen sobre o BT Papo um dia, vamos lá. Aqui, ó, falei errado. Não foi o escudo, não. Foi o jarro Não, foi de o água. quê? Jarro de Deixa eu água. abrir num site melhor que esse aqui, porque esse site aqui é muito ruim. Ah, não fica abrindo muito coisa aí na internet. Eu que tô vai... no... Mas, rapaz, Ah, de tá, novo desculpa. isso? Ô, meu... Caramba. Ai, meu Deus. Falar em Já celular, até perdi o iPhone versículo 15. aqui, ó. Ah, é o Aqui, jarro achei. d'água, como óleo na barba de anão. Ô, novo iPhone 15, pá, hein? Aqui, ó. Tomou, pois, Davi a lança e a bilha de água da cabeceira de Saul. E foram-se. Ninguém houve que o visse, nem o advertisse, nem que acordasse, porque todos estavam dormindo. Aham. Porque da parte do Senhor havia caído sobre eles um sono profundo. E Davi, passando do outro lado, pôs-se no cume de um monte ao longe de grande... Cadê? Nossa, gente, eu tô ficando cego. O nome disso é miopia. De maneira que entre eles havia grande distância. É 1 Samuel 26, a partir do versículo 12. Legal. E Davi bradou ao povo e a Abner, filho de Ner. Ó, Abner, filho de Ner. Abner, filho de Ner. Abi... É pai, né? Olha aí. Então. Ele é pai do filho dele. Ele é pai do pai dele. Meu pai é o Ner. Meu pai é o Ner. É isso Meu que- Pioneer. Que é uma marca de som, inclusive. Pioneer. Era o sonho de todo boy ter um sub da Pioneer no seu Gol quadrado. Meu pai é o Ner. Agora JBL, vamos. Agora JBL. JBL também tem a ver com Bíblia, mas aí o Vitor explica um dia pra você. Pra todo mundo, na verdade. Nossa, mano, eu vou perguntar, porque me fugiu agora. Esqueci de novo. Onde é que tá? Ah, aqui. Então disse Davi a Abner. Não, ele gritou. Não responderás, Abner? Então Abner respondeu e disse: Quem és tu que bradas ao rei? Então disse Davi a Abner: Porventura não és homem? Olha só. Ih, E cara. quem é Israel como tu? Por que, pois, não guardaste o rei, teu senhor? Porque um do povo veio para destruir o rei, teu senhor. Entendeu?
Mano, ele tava meio perto, né? Pra dar pra ouvir esse discurso. Ele subiu no monte. Ele fala aqui. Ele subiu no monte e gritou pro acampamento. Olha aí, mano. Por que eles tinham um acampamento no pé de um monte? Eu não sei. Não é muito inteligente. Não é verdade, é verdade. Inclusive, Davi escolhe Jerusalém pelas questões geográficas, né? De ser mais alto e tal. Mas vamos lá, Mas qual talvez é a sua eles ideia? tivessem... não sei também. Não sei. Não conheço tanto de geografia bíblica assim. Bem, para conhecer geografia bíblica, aguarde o Atlas de André Heinck, que sai ano que vem pela Thomas Rapaz, Nelson inclusive Brasil. vou te falar uma coisa aqui. Me fala. Fatos rápidos sobre André Heinck. Eu Fatos estive 3 rápidos dias sobre com o André André Heinck. Tomei café da manhã com ele todos os dias. Ai, cara, que inveja, meu Deus. Com bate-papos maravilhosos. Ai, que homem. E... Caramba, eu tinha uma coisa que eu ia contar sobre o Heinck. Lembrei! E eu ainda falei pra ele... Ô, André, você não vai... Não tem jeito, eu vou ter que levar isso pro BT Papo. Adivinha de qual esporte o André Heinck era atleta? Cara, piloto de Hot Wheels, sacanagem, não sei. É que ele é muito baixinho, né, cara? Bibotalk apresenta BT Papo, uma conversa regada à Bíblia, teologia e risadas. Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BT Papo de número, não sei, 32, eu acho. 32. 32. Eu sou... Idade de Jesus, hein? Eu sou o Rodrigo 33, idade de Jesus. Ele já teve 32, ele morreu com... Momento, é verdade. Todos até agora foram idade de Jesus. E daqui pra frente também, uma vez que, né? Olha aí, olha aí, olha aí. Eu sou... Não, isso é... Gente, é isso aí. Começou mais um BT Papo aí, Cacau Marques, respondendo hoje, senhor Cacau Marques, uma pergunta que é bem legal, como todas as demais, né? E já quero dizer o seguinte, você que gosta, comenta, põe comentário aleatório, depois volta pra comentar o tema, comenta aí, põe emojis, entendeu? Põe açúcar no nosso comentário, faz o que você quiser aqui, você pode comentar aqui, ajudar esse episódio, manda no grupo da família, no grupo da igreja, comenta no seu stories, no seu Twitter, no seu Threads, seja lá qual é a rede social que você utiliza. Comente e divulgue este BT Papo. E a pergunta de hoje, senhor Cacau Marques, é: quem pode participar da ceia do Senhor? Olha aí, uma pergunta intrigante. Quem pode participar da ceia do Senhor? Vamos arriscar uma resposta, obviamente que... Essa pergunta, ela parece muito com uma pergunta que o meu professor de Química fazia no ensino médio. Nossa, professor de Química fazia no ensino médio. Ele perguntava assim... Eu posso tomar ácido sulfúrico? Aí o pessoal falava, não. Aí ele falava, pode sim. Pode. Uma vez só. Olha aí. Porque teoricamente, todo mundo pode participar da ceia, só que alguns tomam pra própria condenação. Caraca, Cacau, olha, eu não vi, hein? Eu não vi esse plot twist chegando, não vi. Mas vamos lá, a gente sabe que responder essa pergunta do quem pode ou não participar da ceia, ela vai ter diferenças tradicionais. E a gente não vai conseguir contemplar todas essas diferenças tradicionais, porque algumas igrejas têm, só pode participar quem é batizado, pode participar qualquer pessoa. Mas vamos tentar olhar, Cacau, para o texto bíblico e ver o que nós conseguimos tirar dali que entendemos ser basilar para toda igreja que se diz cristã. Especialmente no texto de primeiro. Porque, assim, a ceia do Senhor ela é narrada nos evangelhos, né? Exato. Com mais detalhes nos sinóticos, menos detalhes em João, especialmente Marcos e Mateus, né? Narram do jeito mais, inclusive, que a gente usa na nossa liturgia. Na liturgia, lá na nossa igreja, eu sempre uso o texto de Marcos, tá? É o texto que eu uso para conduzir a ceia. Não é o texto da reflexão da ceia. Isso varia. Geralmente fica entre os textos da narrativa da ceia mesmo, né? O Mateus, o Marcos ou 1 Coríntios. Mas qual que é a palavra? O processo da ceia, né? Gente, eu tô muito incomodado aqui. O processo da ceia... Deixa o teu boné. Eu não sei o que é pior, se eu ficar com o boné ou ficar com o cabelo penteado, mas vamos lá. O processo da ceia, a gente segue o texto de Marcos, beleza? Que é o que eu acho que é o mais sucinto, direto e mais, né? Tá tudo ali um depois do outro. Direto ao ponto. Mas a gente também tem em 1 Coríntios, Paulo narrando como foi a ceia lá atrás, ceia da qual ele não participou, uma coisa muito interessante, porque ele fala, eu transmiti o que eu também recebi, e ele transmite basicamente a mesma coisa que é dito nos evangelhos, então mostra como essa prática da ceia era frequente. Outra coisa, importante eu falar isso, deixa eu abrir um parênteses aqui. Existem denominações cristãs que não tomam a ceia, sabia disso? Sério? Caraca, olha só.
Por que eles não tomam a ceia? Porque eles acreditam que Jesus fala que ele não mais beberá do fruto da videira até o dia em que beber novo no reino de Deus. Então não é para celebrar até aquele dia da ceia final, né? Nossa, e eu fazer isso será, agora de mim ainda. ao mesmo tempo, a última e a primeira da eternidade, né? Caraca, olha só. Mas eles estão errados. E é muito claro por que eles estão errados. Porque as tradições que formaram o texto bíblico, tanto dos evangelhos quanto de Paulo, elas eram baseadas na prática da ceia que já existia nas igrejas, gente. Entre o fato que foi a ceia celebrada por Jesus e o registro que acontece nos evangelhos, o que a igreja fez naquele meio? Tomou a ceia. Por isso que Paulo fala, eu transmiti o que eu também recebi, entendeu? E fala com essa perfeição de detalhes em comparação com a narrativa dos evangelhos também, né? E eu não estou dizendo quem veio de quem, mas que todo mundo veio do mesmo fato. Exato. Então, entre o fato e o registro, ou o fato e o relato, como a gente fala, tem um tempo. E nesse tempo, as igrejas estavam celebrando a ceia. Então, não faz sentido dizer que não é para celebrar. Tá bom? Só Exato. o dia e tal. Jesus não instituiu só pro dia. A igreja toda entendeu que era para continuar celebrando a ceia e eles continuaram celebrando. Fecha esse parênteses, voltando para cá. Então, Paulo vai dizer... Então, assim, o que acontece? Paulo, obviamente, tem uma preocupação mais teológica, no sentido de que ele está amarrando aquela questão com outras questões ali do livro de 1 Coríntios, né? Tem um monte de coisa muito interessante em 1 Coríntios, a maneira como Paulo estrutura o texto. E aí tem essa amarração ali. Então a gente vê algumas coisas que Paulo explica que as narrativas dos evangelhos não explicam, elas só narram, né? Por exemplo, Paulo fala sobre participar indignamente. Paulo fala sobre quando comem do pão e bebem do cálice, anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Ele tem esse tipo de reflexão sobre o que significa aquele momento. E ele chega a dizer assim, quando vocês participam da ceia, não é a ceia do Senhor que vocês estão tomando. Então, ele tem uma preocupação mais doutrinária, não tanto só de registrar. Até porque ele tinha já transmitido aquilo para os coríntios. Eles conheciam aquilo. Boa. Paulo está reforçando quais são as ênfases necessárias para corrigir uma prática que estava incorreta lá. Então, por isso a gente vai, talvez, eu acredito, Biba, não sei como é que você fez a sua pesquisa aí, mas eu acredito que a gente vai se concentrar mais nesse texto aqui de 1 Coríntios, né? Exato. Primeiro, eu até queria ler, eu não sei se dá pra ler a perícope inteira, porque na verdade é do versículo 17. Eu acho que a gente pode responder a pergunta com três versículos aqui. Quais são, na sua opinião, que a gente responde? Espera só um pouquinho. O 3, o 4... O 3... O 3? Uau! Eu tô ficando doido. O 27, 28 e 29. 27, 28 e 29. Então vamos lá, Rafa, põe na tela. NVI, qual você quer? Eu tô 1 Coríntios 11, 27, 28 e 29. Eu tô com a NVI aqui, mas tanto faz. Tanto faz. 26. Porque sempre não, que comer... 27. 27, 28 e 29. Quer ler o 26 também? Linda. Pode ler, ué, mas... É porque o 26 é lindo, né? O 26 é porque o motivo pelo qual a gente come. Olha aqui, ó. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. E é importante pro contexto, hein, aqui, hein? Porque se faz isso errado, a gente anuncia tudo errado. Portanto, 27. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, então coma o pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Isso, então quem não deve participar daqui, né? Poder todo mundo pode, mas quem não deve. Exato. Quem não deve é aquele que bebe, come e bebe indignamente, e que ele mesmo explica que é aquele que não discerne o corpo de Cristo. Esse é o que come e bebe indignamente, entendeu? E ele é o que não discerne. Por isso, a ceia é antecedida pelo que ele diz no versículo 28. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Então a pergunta, de fato, não é quem pode ou quem não pode participar da ceia, mas a pergunta é, o que é discernir o corpo de Cristo? Boa! Porque quem não pode participar da ceia? Quem não discerne o corpo. Aí é a resposta à pergunta que deu origem a esse episódio. Mas o que é, então, senhor Cacau, discernir o corpo? Olha só, isso aqui se chama Inception BT Papo. É a pergunta dentro da pergunta. Esse BT Papo é quase que uma boneca russa, né? Vai sendo perguntas de dentro. Claro. Boneca russa, claro. Essa eu conheço também. Então vamos lá. Qual é que é o nome? Matrioshka?
Deu um nome, não, Não tem sei, aquela. cara. Aquela boneca, sabe aquela bonequinha que você vai Sei. Eu já vi um filme que tinha algum plot twist envolvendo essa boneca que era uma dentro da outra e tal. Eu não lembro o que é. Então, a questão é muito interessante. Isso, primeiro que, de novo, esse texto ele tem um lugar. Ele está no livro, na carta de Paulo aos Coríntios, né? Na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Então, ele tem uma preocupação eclesiológica, né? Que faz todo sentido aqui. E a gente vê que essa igreja tinha um problema que estava se demonstrando na ceia. Porque Paulo fala que ele tem uma coisa que ele nem os elogia. Ele nem os elogia nesse sentido. No versículo 17 ele fala: entretanto, nisso que vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Olha só que pesado. Cara, isso é muito forte, mano. A reunião de vocês fazem mais mal do que bem. Lembrando, igreja nas casas, né, e tal. Isso. E eram reuniões, então, que estavam fazendo mal pra parte dos membros do corpo. Né? Ou seja, além de toda a divisão que Paulo já vai tratar nos capítulos primeiros lá. Que acaba fazendo mal pra todo mundo. Porque se uma parte do corpo sofre, todo o corpo padece, né? Exatamente. Não, e é isso. E aqui Paulo agora começa a tratar de uma outra divisão, diferente daquela partidária, né? Da liderança, Paulo, Apolo, Pedro e Cristo e tal. Aqui tem um problema de classe social, talvez, envolvido e tal. E Paulo tá dizendo, olha, tá fazendo mal. Já pensou, ele fala lá na frente que eles humilham o pobre, né? É isso, por isso que eu falo de classe... Nada aqui de esquerdismo, nada disso. Tá no texto bíblico, tá? O pobre, ele tá sendo prejudicado aqui na ceia do Senhor na cidade de Corinto. Exatamente. Isso é uma preocupação bem frequente das reuniões do Novo Testamento, né? Que as reuniões, elas sejam uma espécie de testemunho público de reconciliação, que vai passar, especialmente nesse caso aqui, pela reconciliação também de classe, né? Sim. Porque tem Tiago falando sobre isso também. Chega alguém... A verdadeira religião, cara. Exato. Não, religião. E você chega na sua reunião, alguém, né, que não é rico e tal, você coloca ele no pior lugar e tal, né? E você dá honra pro outro. Não são os ricos que te arrastam. De novo falando desse texto, né? Que a gente já falou sobre ele uns BT passos atrás. Não então são parece os que arrastam pros tribunais, né? A impressão que eu tenho, e aí também não pesquisei sobre esse assunto para esse episódio, mas vendo tudo que eu estudei, que eu li na vida, me parece que a maneira de ser da igreja era um certo... A maneira de ser da igreja soava como um certo protesto diante do mundo, entendeu? Sim. Em diversos assuntos. No assunto da relação de homens com mulheres, na relação de ricos com pobres, na relação de senhores escravos, judeus e gentios, senhores escravos, né? Total. Então tinha... E isso me faz pensar muito... Falou homens e mulheres? Falou, né? Homens e mulheres, né? Isso me faz pensar muito em como a gente deve entender isso também no nosso tempo, né? Sim. A igreja como... Pô, a gente fala direto essa palavra aqui. Como uma comunidade contraste. A igreja como uma comunidade contraste. Aliás, aquele livro que tu cita, eu não consegui, cara. Não tinha na plenitude. Eu não sei onde achar esse livro. É o Shaddai. Eu comprei no Shaddai, pô. Poxa, manda pra mim, Shaddai. Não, na plenitude acho que não ia ter mesmo, não. É uma editora... Mesmo. Nem é uma editora tão pequena, não. É da Sal. Editora Sal. Sal Cultural? Sal Cultural. Ah, legal. Como é que é o nome do livro mesmo? No site deles você acha, mas... não quero comprar. Eu comprei livro esses dias. Só acredita que eu comprei livro esses dias, cara? Acredito, eu também acabei de comprar um. No sebo. Enfim, um sebo? Não, eu comprei o do Bill Churran, seu amigo. Comprei 2 dele. Qual que você comprou dele? Mano, eu não lembro os nomes. Um acho que tu citou recentemente num BT Papo. Acho que estou aqui sendo influenciado pelo Bill Churran. A Sociedade Paliativa. Foi mesmo. Acho que esse aí, uma capinha meio azul cor de gelo, laranja. assim, não é? Ih, comprei errado. Não, mas esse cor de gelo acho que eu tenho também. É o do Belo, Salvação pelo Belo. Pausa para ir buscar o livro. Não. Tá. 2 horas depois... Voltei. Pausa aleatória para mostrar livros que eu comprei. Especiais, BT Papo. Gente, comprei o Shabá, que eu sei que eu tenho. Legal. Deve ter influenciado. Se preparando pro BTD, né? Cara, na verdade... Nós fizemos trocentos de BTD nesse assunto, mas só pra esse que você vai estudar. Não, eu nem vou falar nesse. Olha só a incoerência. Eu nem vou falar nesse. Não é... É porque a fala do Kenner Terra no Alicerce lá em Recife, que na verdade foi o BTD com outro nome, ele usou muito esse cara aqui. Isso, e pelo que ele fala, eu acho que tu já leu também, porque eu acho que tu já tirou coisas aqui. É bom. Peguei a sua fonte, Cacau Marques. Não, sendo sinceramente, eu não terminei de ler esse livro, não. Achou chato?
Não, vamos falar, eu não terminei pode falar. porque eu tava envolvido num certo projeto nesse assunto. Aham, E esse projeto entendi. entrou em suspensão. Ah, cara, e a gente precisa voltar pra esse projeto, cara. Tá eu bom. quero lançar um livro com esse nome. Pessoal, registra aqui, ó. Não registra, não, você vai vender nosso segredo. Não, eu quero. Não, porque vai que alguém porque, mano, é o título do BTD e alguém pega e escreve. Ó, gente, Espiritualidade para uma Sociedade Cansada é um título nosso aqui do Bibotal, que se alguém lançar antes de nós, copião. Então eu Você comprei acabou esse de dar aqui. ideia pro povo. Ah, e aí? Não, vai ficar feio, porque a gente já tá falando isso o ano Mas a inteiro. verdade é o 2023. seguinte, esse livro ele é tão importante que basicamente todo mundo que eu li pra falar de descanso cita esse livro. É, então eu comprei, ele é baratinho. Não, acho que ele é meio carinho pro tamanho dele. Ele Aí eu era comprei barato. Bill Churran, Vida Contemplativa ou Sobre a Inatividade. Olha aí, comprei. Eu não vi você falando desse. Eu não li esse. E eu comprei a Sociedade Paliativa. Ó, aqui, ó. Ah, Esse é o que Sociedade você falou. Paliativa. Comprei certo, então, né? Esse aí tem um capítulo que eu não gosto. Só um capítulo, Sério? mas em geral a ideia dele é muito boa, Olha aí, muito bom. Enfim, esse cara, Bill Churran, é o autor do livro A Sociedade do Cansaço. É. Que, a propósito, eu comprei na Amazon e depois de um dia eu falei, mano, eu tenho esse livro do Kindle. E aí a Amazon cancelou a minha compra, devolveu meu dinheiro. Por isso que sempre for comprar na Amazon, compra pelo link do Bibotalk. Mas vamos lá, é sério, gente, isso ajuda demais o nosso ministério. Mas então, tá bom? voltando, aquilo Onde que você a falou gente tava? da Igreja Sociedade Contraste, Comunidade Isso, Contraste. Você está exatamente. citando também, você falando do livro que eu sempre cito, que é do Stanley Hauerwas, Uma Comunidade de Caráter. Então, que também fala sobre isso, né? A igreja deve ser uma comunidade que testemunha para o mundo tudo que Deus pode fazer com uma sociedade humana, né? Exatamente. Então é isso. Então, isso me parece que é bem o que acontece no Novo Testamento e isso é o que acontece na ceia. Então, assim, de uma certa maneira, o que acontecia? A ceia estava sendo domesticada. Certo? Nesse sentido, né? Concordo. Mas aí, continuando ali. Então, a gente tem que entender o que é discernir o corpo. O que é discernir o corpo? Então, primeiro, vamos fazer uma caminhada aqui. Nós não vamos entrar no assunto das diferenças teológicas sobre a Eucaristia, tá bom? Não, tem BTcast sobre isso. Existe um BTcast excelente sobre isso. Meu Deus. Excelente. Qual? Excelente. Qual? Eu e o Bibo partilhamos da mesma visão, eu acredito. Certo, Bibo? Zwingliana barra Memorial, Calvinista. né? Zwingliana barra Mas calvinista. eu acho que o Bibo também, porque é bem da índole dele, eu acho que a gente aprende com todas elas. Todas. E frequentemente eu me pego buscando autores de outras visões para me ensinar alguma coisa que eu acho que é menos enfatizada na minha tradição. Tá? Boa. Então, se não fosse assim, eu não ia poder participar, eu não ia poder gostar tanto de livros como os livros do Bonhoeffer, né, como Discipulato, por exemplo, ou o livro da Tish Warren, né, Liturgia do Ordinário. Se não fosse aprender com outras tradições sacramentais, eu não ia poder lidar com isso. Exatamente. Né? Então é importante a gente ter essa abertura para aprender mais, né? Então, independente de qualquer uma que você siga, veja só. Quando você fala da ceia, existe uma liturgia ali acontecendo que insere um comer e um beber. Exato. Então, se você é de uma visão mais sacramental, né, de alguma forma de uma presença de Jesus nos elementos, seja a presença pela transubstanciação, seja uma presença real, mística, ou a presença da comunhão, se você é de uma dessas tradições mais místicas nesse aspecto, né, da presença de Jesus, você entende que ali está acontecendo um agir de participação em Jesus especificamente ali. Se você é de uma tradição mais memorial, ali você traz à memória a participação do corpo que já aconteceu na fé. De qualquer forma, o que está acontecendo ali é a ênfase de nós participarmos do corpo de Cristo. Entendeu? Por quê? Inclusive, até a memória, essa palavra... até na sistemática pentecostal do Stanley Horton, ele fala, essa palavra memória não é assim, lembrar, mas é trazer com vida aquilo para hoje. Exatamente. Assim, né? Especialmente porque é a memória da nossa história, daquilo que nos forma, é a celebração Exato. de uma história que nos forma. Então, Exato. isso é uma coisa muito importante
A gente tá acabando aqui fazendo uma apologética da ceia memorial, né? Mas entende, Porque né? a nossa posição vai transpirar isso, mas normal, eu normal. realmente eu não acho que a gente deveria brigar por isso, né? Já Não, o não é o Lutero e os ponto, Zwingli's quase se mataram por causa disso. A Exato, gente não poxa, um precisa. abraço pro Martin Butzer que tentou, mas não conseguiu. Não enfim, conseguiu. não deu. Quando um não quer, se tem outros dois querendo briga, não adianta. Não vai dá, não brigar. dá. E o que é mais louco, mano, é que Zwingli e Lutero brigaram por aquilo que é o símbolo da união do corpo de Cristo. Mas isso é muito maluco. É. Enfim, E no final das contas, hoje a gente tá de boa, né? a gente tá de A boa, gente exato, tá todo mundo exato. irmão. Mas aí, o que acontece? Esquece. Bom, dizendo assim. E pra esquece todo esse boné. mundo, Para de pra mexer nesse todo boné. mundo, para. pra todo mundo. Meu Deus, não Tem tira. uma participação, de Cristo. Ou Exato. naquele momento, ou está trazendo à memória a realidade dessa participação do corpo. Por Exato. quê? Porque até para quem é memorialista, é para lembrar da morte de Cristo. Se para lembrar da morte de Cristo, assiste o filme lá, pô. O Paixão de Cristo, você vai lembrar da Exato, morte de Cristo. exato. Coloca lá, o homem de seus espelhos mágicos. Nossa, oficinão, Nada oficinão. vem além. Você vai lembrar da morte de Cristo, né? Nasceu, sofreu, morreu por nós. Seu sangue lá na cruz derramou. Então você vai lembrar da morte de Cristo. Não é só lembrar. Existe uma refeição, porque ali tem um símbolo, tem um significado. Seja um significado de algo real que está acontecendo, seja um significado simbólico. Que é o pão, que é uma coisa separada de você, vai ser uma coisa só com você. O cálice, que é uma coisa separada de você, vai ser uma coisa só de você. Tá certo que ali é o elemento que participa do seu corpo, de certa forma, que é você que digere, né? Mas vocês vão ser um. Como Exato. nós somos um com Cristo. Essa é a ideia, é uma ideia da união com Cristo. Então, discernir o corpo de Cristo envolverá compreender essa nossa união com Cristo. E onde está isso? Está isso no capítulo 10 de 1 Coríntios, onde Paulo fala lá, que eu abri agora há pouco e já fechei de novo, né, Bíblia? Que eu li aqui antes da gente começar a gravar. Claro, Paulo fala lá, 1 Coríntios 10, 16, ele fala: não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo e que o pão que partimos é uma participação no corpo de Cristo? Então é participar de Cristo, entendeu? Qual que é a conclusão disso? No versículo 17, Paulo fala: como há somente um pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Entendeu? Então, o primeiro efeito de participar da ceia é reconhecer que nós somos um só corpo. E é isso que Paulo está tentando mostrar aqui para os coríntios, como eles estão errados em celebrar de maneira separada, fazendo divisão de classe, cada um leva a comida e a bebida e come e bebe quanto quer e trança as pernas e cai de bêbado, e o outro que não tem nada fica sem comer nada. E aí ele fala assim: vocês estão, ao invés de vocês usarem isso para união, vocês estão reforçando a divisão. Entendeu? Ô, Então, Cacau, discernir pra galera- o corpo de Cristo é compreender que nós fazemos parte do corpo e por isso nós comemos o pão. Dessa maneira, nós somos parte uns dos outros. Certo? Legal, Esse é um ótimo. dos aspectos. Daqui a pouco eu falo o outro. Fala, Bíblia. Exato. Não, só um parênteses pra galera imaginar. Pensa numa festa americana. Dá a entender que na igreja de Corinto, a ceia do Senhor acontecia acompanhado de uma refeição mesmo. Ou seja, a galera levava comida e tal. E ali ressaltou, segundo eu li aqui... O que é uma dois festa caras, americana? Cara, é quando cada um leva comida, entendeu? Aqui Todo chama mundo- junta panela. Junta panela? É. Festa americana. Inclusive eu li até na nota de rodapé da Bíblia Thomas Nelson. Olha aí, não sei se o tradutor é da mesma região que eu, né? A ideia festa americana é cada um Não, vai leva ver que tava no alguma coisa... original, né? Pode ser, olha, é verdade, a Bíblia é americana. American Então, Party. American... Ei, Hey man, come on, let's barbecue. let's party! Então, nossa, isso é muito besterol americano, assim, American Pie e tal. O que acontece? Aí é tipo isso, o pessoal levava comida, então tinha uma refeição, e essa refeição, então, era tomada e acontecia nessa refeição um momento da ceia do Senhor, né? Do pão e do vinho, conforme Paulo orientou e recebeu. Então, o comentarista bíblico está dizendo aqui, e até o Gordon Fee traz uma explicação num livro que eu estava lendo aqui, que a ideia da casa, né? Como é que seriam, então, essas casas romanas lá em Corinto? Ela tinha um espaço onde tinha refeição e um espaço maior.
E como as igrejas aconteciam em casa, provavelmente só a galera mais abastada, com mais comida, tava ficando num espaço adequado para a comida, e os demais fora. Então, ou seja, era um momento onde a galera tava se embriagando, comendo, e o pobre tava sendo preterido. Inclusive, Paulo fala em passar fome, a galera passando fome. Enquanto Exatamente. outros se esbaldavam. Gente, isso aqui, lê o texto lá, antes de qualquer crítica, de chamar a gente de qualquer coisa, lê o texto bíblico lá, tá tudo certinho na Bíblia ali, conforme o Espírito Santo quis. Então, assim, mano, vai tendo uma desigualdade muito grande. Então, esse falta de discernir o corpo ali é justamente essa falta de compreensão da comunhão de todos, independente se é pobre, se é rico. E Paulo usa um negócio assim, pô, galera, come em casa, bebe em casa, entendeu? O lance ali não é a embriaguez. Paulo não tá censurando a embriaguez nesse texto. Nesse texto, para deixar bem claro, ele censura em outros. Nesse texto aqui, ele usa a embriaguez como um contraponto. Cara, você tá tomando demais, quanto tem gente que nada tem. Ô, mano. Inclusive, a gente tem um excelente BTcast sobre crente pode beber. Crente pode beber? Você Que e tem Marcelo essa pergunta Berti. de pode não pode, mas ela é quase um clickbait para um estudo profundo dos textos que falam sobre esse assunto. Maravilhoso. Legal demais com o Marcelo maravilhoso. Berti. Exato. Perfeito, Tá na Bibi. É tela isso, aí. exatamente isso. E então, em primeiro lugar, é essa questão da nossa união com Cristo que nos une uns com os outros, tá? Eu tô fazendo um monte de propaganda hoje, eu vou fazer mais 2. Meu Deus, a galera não aguenta tanta propaganda. Eu tenho um texto no meu Medium que chama Igreja é necessário ser antirracista, em que eu vou pra ceia pra dizer por que a gente não pode ser racista. Então, Caraca, dá uma olhadinha olha lá. só. O link vai estar aqui na descrição deste BT Papo, em Boa. bibotalk.com e também aqui no YouTube. No Spotify, infelizmente, eu não consigo botar link. Não sabemos o que acontece. Aí você procura aí, em algum lugar. E outra coisa, no nosso livro, Doutrina e Devoção, o capítulo que eu escrevi sobre a unidade da igreja gira ao redor desses textos de 1 Coríntios 10 e 11, apesar de que ele fala do texto de Coríntios inteiro, né? E ali eu falo um pouquinho sobre essa questão da nossa união com Cristo como fundamento da nossa unidade. Aliás, Então- gente, de toda a propaganda feita aqui, uma pausa para a doutrina e devoção. Um De livro novo, muito toda vez que a bom, gente né? toca nesse livro, você fala isso. É porque ele não vende, cara. Ele não vendeu 3.000 cópias. E é um baita de um livro. Tá? Eu não quero que ele... Não precisa vender 200 mil, igual Deus Destrói Sonhos. Mas... desculpa, foi mal. Só pra dizer que eu fui o livro mais vendido da Bienal, da HarperCollins e da Thomas Nelson. Não, mas brincadeira. A gente não tá esperando vender, assim, horrores. Mas que é um livro muito bom, cara. Pô, tem texto muito bom ali, velho. Doutrina e Devoção. Mano, você... 2 textos do Vitor Fontana, sabe? Tem Kenner Terra, Diego Bittencourt, cara, Os Basos. Os Basos estão lá, Mazakorati tá lá. Que é o entendeu? teólogo charado Os Guinness, Olha- Os Basos. Os Basos, exato, boa. Tem Igor Miguel lá, mano, com um texto muito bom sobre Apolo. Pô, Sobre tá um Apolo. livro muito gostoso de ler, gente, sério. Tá muito gostoso mesmo. Então tem um texto... E tem tem um BTcast 2 registros de transcrito. BTcasts. Exato, tem. Mano, tá muito bom esse livro, Doutrina e Devoção. Ó, vou botar o link aqui, ó. Você compra, ajuda aí autores nacionais. Obrigado, valeu, tchau. Isso. Então, aí, voltando então. Dito isso, então, em primeiro lugar, a gente é unido um ao outro por participar do mesmo pão e do mesmo cálice, ok? Cacau, simbolicamente, então, a gente deveria todo mundo usar um pão só e um cálice só? Algumas igrejas entendem sim, eles reforçam esse sentido, todo mundo utilizando o mesmo cálice e o mesmo pão. Algumas igrejas entendem isso, algumas denominações, inclusive, né? Tem que ser um cálice só, tem que ser um pão só, inclusive por causa desse sentido. Tudo bem. Tem outros sentidos na ceia, tá? O fato de servir, o John Stott falava isso, né? Que ninguém se serve da ceia, ou pelo menos não deveria, né? Então todo mundo tem que ser servido da ceia. Eu, por exemplo, é um símbolo que eu guardo na minha igreja, mas isso não nem todo mundo precisa fazer. Então, quando os diáconos terminam de servir a ceia, eles vêm, eu sou servido por eles e eu pego e sirvo eles, entendeu? Então, cada um é Exato, servido exato. pelo outro. É que É um sabe o que que é, símbolo, Cacau? mas assim, é um símbolo que a gente mantém, não necessariamente ter essa exigência ritual Exato. ali, tá? Não, Tá, não mas vamos lá, necessariamente essa Cacau, exigência. eu quero falar um negócio sobre isso aí. Eu acho muito importante nós mantermos alguns símbolos, como esse, por exemplo, no momento da ceia. Porque, olha só, hoje em dia, as igrejas, né, até por conta de higiene e tal, geralmente já vem tudo picado, pão e tal, não tem esse lance de ficar partindo pão e entregando pras pessoas e tal. E beleza, eu até acho isso higiênico e saudável pro tempo que a gente vive hoje, questões de bactérias e por aí vai. Só que assim...
Hoje em dia, por exemplo, né, as mega igrejas ou igrejas com mais de 300 membros, ou até igrejas pequenas, já compram meio que o kit da ceia. Então já vem tudo prontinho. Não sei como é que faz na tua igreja, se vocês montam. A gente tava comprando, agora a gente parou de novo. Enfim, o fato é que, cara, se a gente... Porque tá tudo muito industrializado na ceia. Porque, tá, tem igreja que, na verdade, já não é nem mais um pão. É quase uma bolachinha, tá ligado? Ou seja, se o pão é o símbolo do corpo de Cristo, aquela bolachinha já é o símbolo do pão, tá ligado? Então, não, mas calma. Assim, calma. Não, eu só quero... olha onde eu tô querendo chegar. Uhum. Eu acho que é legal a gente preservar alguns simbolismos, como, por exemplo, um serviu ao outro, entendeu? Porque senão, mano, a ceia vai ficar muito individual, sabe? Eu vou ali, pego o elemento, participo, o pastor faz a oração lá, eu como aqui, sento no meu canto, dobro meu joelho. Eu acho que quanto mais elementos comunitários a gente puder preservar, mantendo a higiene e as questões sanitárias, eu acho muito legal. Isso... Por isso o lance então, do serviço. Mas assim, a gente adiciona certos símbolos que nem sequer estão na Bíblia, né? Que nem a questão de trocar o cálice, né? Mas eu acho legal. Eu acho legal, mas assim, não estão na Bíblia, entendeu? Então assim, isso tem muito a ver com a identidade da comunidade. Eu não tenho grande problema da forma. Não, também como não. feito. Se ninguém faz, eu já fui numa igreja que ela tinha 2 ceias por mês. Uma de cálice individual e uma de cálices individual. Uma de cálice individual e uma de cálice comunitário. Okay. Eu fui no dia do cálice comunitário, mas estava tendo gripe suína. E eles fizeram cálice individual. Eu tô falando. Eu queria ter participado, mas eu acabei... Na verdade, eu cheguei atrasado, a ceia já tinha até acabado. Último, meu irmão. Deus o endereço estava errado. Mas voltando, aí... Não vai ser mais o corpo de Cristo, é a baba do irmão. Amém. Tá louco. Você participa do mesmo corpo, cara, com o seu irmão. Mas não da baba dele, né, mano? Não, troca de fluidos é só com a patroa. Não, tá doido. Ai, meu Deus. Então, olha só. A questão prática, a gente poderia discutir isso mais profundamente ou menos profundamente. Para algumas pessoas é importantíssimo, por exemplo, que seja com vinho mesmo, com pão sem fermento. E aí, isso que eu ia dizer, Bibo. O pão sem fermento, às vezes, parece uma bolachinha. Então, eles não estão se afastando do pão, eles estão teoricamente tentando se aproximar do pão que era, entendeu? Eu sei. Na interpretação daquela comunidade, né? Então, assim, isso varia muito. Eu não acho que é uma coisa pela qual a gente deveria brigar, mas a gente deveria profundamente respeitar. De verdade mesmo, sabe? De verdade. Acho que a gente não devia entender que as comunidades se organizam de certas maneiras e aquilo comunica de uma certa forma. Quer um exemplo? Durante a pandemia... esse exemplo eu gosto de dar. Durante a pandemia, algumas igrejas deixaram de celebrar a ceia. Outras igrejas celebraram a ceia de maneiras diferentes. De várias maneiras diferentes. Uma delas foi distribuindo os elementos pelas casas de carro. Cada um ia entregar os elementos e aí eles comiam ao mesmo tempo. Outras foi, não, cada um adquire e quem vai celebrar a ceia é o chefe da casa. Fizeram de várias maneiras. Cada uma delas por um motivo. Na nossa igreja, nós escolhemos não celebrar. Nós passamos o tempo todo sem celebrar. Por quê? Não faz falta? Pô, faz muita falta. Mas foi muita falta. Mas nós, desde o início, entendemos que nós deveríamos, como comunidade, não tô jogando regra para ninguém. Nós, como comunidade, deveríamos entender aquele período como uma espécie de exílio. Entendeu? Durante o exílio não teve sacrifício, não teve ninguém indo no templo, entendeu? Então era uma maneira de compreender aquilo como forma exílica. Por quê? A minha última mensagem no culto antes da pandemia foi sobre Jeremias, falando lá do orai pela paz na cidade. Foi esse? Foi esse. A série de mensagens depois, durante a pandemia, online, foi sobre Daniel. Então era sobre exílio que a gente estava falando, né? Entendeu? Então, veja, é um símbolo bíblico? Não necessariamente, mas para nós fazia sentido naquele momento encarar isso como igreja. Então tem essa variedade. Por outro lado, a ceia deve comunicar que toda a cristandade participa do mesmo corpo. Por isso que não pode ser tão diferente assim. Entendeu? Ela não pode ser um cara assim com uma mangueira de suco de uva jogando e dando... Meu Deus. Entendeu? Do céu. Então ela tem que guardar essa relação de todo mundo, beleza? Cascata de suco de não uva. vou ser muito mais profundo que isso, vou ficar só nesse ponto, tá? Aí o seguinte, vamos lá então, discernir o corpo de Cristo. Então, primeiro, discernir o corpo de Cristo é isso. Eu com você somos parte de um corpo, mas tem mais uma coisa. Eu com você não somos parte de um corpo porque eu participo do seu corpo. Ou porque você participa do meu corpo. Nós somos parte do corpo de Cristo. Então a gente precisa entender que
Cristo é que é a nossa vida. Aí a gente já pode pegar um pouco o que Paulo fala aos Colossenses, por exemplo, quando ele fala pensar nas coisas do alto, onde Cristo está, porque quando Cristo, que é a sua vida, se manifestar, vocês sereis manifestados com ele, certo? Então, ele está falando de que Cristo é a nossa vida. E é nesse contexto que ele vai dizer, agora já não há mais judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem bárbaro, nem cita, mas Cristo é tudo em todos. Então, e do que Paulo está falando ali em Colossenses sobre essa nossa união com Cristo? Ele está dizendo assim, Cristo é tudo em todos, portanto, se dispa do velho homem com suas obras e revista do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. E quais são as obras? Ele vai colocar lá o que eu falo, a mentira, o roubo, ou seja, tudo que ele coloca lá. Então, não é só a consciência de que eu faço parte de um corpo maior, mas também é reflexão sobre a minha santidade individual, sobre o despir-me do velho homem e me revestir do novo homem. É me identificar de fato com a realidade de Cristo, que é a minha vida, então viver essa vida a partir da vida de Cristo. Porque eu fui crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Se eu tô me lembrando da morte de Cristo, pensando do ponto de vista memorial, ou se eu tô ali de fato trazendo a realidade dessa morte, participando do corpo dele de maneira espiritual, então eu estou ali também participando da maneira como Paulo fala em Gálatas capítulo 2. Eu já fui sacrificado com Cristo e agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então eu devo me aprofundar também nesses aspectos. Como eu explico isso na igreja? Na minha igreja eu digo assim, você vai examinar a sua vida. Se você reconhece que alguma parte da sua vida não corresponde ao corpo de Cristo, ou seja, a atitudes, ações, pensamentos, falas, que não são atitudes, ações, pensamentos e falas de Jesus, são sua, então é carnalidade, você deve se arrepender delas. Porque agora é a hora da gente se concentrar e tomar consciência da realidade de Cristo sendo a nossa vida. Então, se há algo em mim que não é Jesus, é isso que eu devo me arrepender e confessar. Entendeu? Então, isso vai passar por uma questão individual, mas também por uma questão comunitária, porque se todo mundo é Jesus, se a vida de Jesus em todo mundo, então todos nós somos um só nele. Cacau, legal esse examine-se o homem a si mesmo, porque tem dois aspectos que geralmente são exagerados nesse versículo. Eu, por exemplo, por um tempo tive na minha comunidade local, há décadas atrás, uma teologia do cagaço usando esse versículo. Então a ceia, o momento da ceia, ele era um momento de terror psicológico, espiritual, porque examine-se o homem a si mesmo. E todo o contexto usado ao redor desse versículo era o do: você é digno de participar dessa ceia? Você tem uma vida de santidade? Você pode agora... Então a gente tinha muito esse lance assim de, cara, eu não posso participar da ceia. Por exemplo, até quem estava em disciplina na igreja não podia participar da ceia. E a gente ficava sabendo muitas vezes porque a pessoa não levantava no momento, né? E aqueles que podem participar da ceia do Senhor, coloquem-se de pé. Aí tinha uma galera que às vezes não ficava, e a gente, aquele irmão tá em disciplina, aquela irmã tá em disciplina. E aí, tinha muito isso: examinem-se o homem, pois, a si mesmo e tal. E aí, cara, isso era muito ruim, porque também é um uso exagerado do texto bíblico. Porque, é como o Cacau acabou de falar, não está negando um exame no sentido da minha moralidade. O Gordon Fee não curte muito essa ideia desse lance da moralidade. Mas ao mesmo tempo... e realmente não é da moralidade. É importante não é da isso moralidade, também. É importante. Porque se for da moralidade, vai chegar nisso aí que você falou, Bibo. Exato. Nisso aí. E aí ninguém tem moral mesmo. Ninguém tem moral. A indignidade, ela é sobre todo mundo. Exato. Mas não é esse o critério que Paulo está colocando. Porque tem um outro lado também, né, Cacau, que a gente conversava off-topic. Não, galera, é o seguinte, pode participar aí, esse lance de ficar se examinando aí não tem nada a ver e tal. Também tem exatamente. Um desprezo do texto complicado, né? Então, que é o desprezo, inclusive, do que está acontecendo ali, né? Exato. Então, assim, é óbvio que o que Paulo está tratando ali, mais do que qualquer coisa, é a unidade da igreja. É óbvio. Mas ele está usando a base da união com Cristo. E aí a gente, pegando a teologia paulina sobre a união com Cristo, a gente entende que ela não tem só aspectos comunitários, ela tem aspectos de santificação pessoal. Entendeu? Então, se de fato ali a ênfase da ceia é a união com Cristo, então esses dois aspectos têm que estar presentes. O do meu arrependimento em termos da minha desavença com o irmão, mas também do meu arrependimento em termos da minha carnalidade, que quase sempre vai estar em relação ao meu irmão. Isso é uma coisa importante também. Eu acho que quase sempre vai ter relação. Que nem, eu não sou mentiroso se eu não minto para alguém.
Exato, Entendeu? exato. Eu não Exato. sou lascivo se eu não desejo alguém. Então Exato, sempre tem uma exato. relação com o outro. Alguns poucos pecados não tem, mas a maior parte tem relação com o próximo. Entendeu? Exato. Porque assim, ó, ô Cacau, nesse texto especificamente é isso, né? É você, o pecado ali e o que deve ser examinado é se eu estou discernindo o corpo. Então examine se o homem é a si mesmo. Dentro do contexto direto desse texto eu estou discernindo o corpo de Cristo, Isso. eu estou considerando o meu irmão, eu estou servindo o meu irmão, eu estou sendo, né, parceiro, eu estou sendo pão, né? Eu estou servindo a mesa para o meu irmão ou eu estou só pensando em mim? Isso. Então, no contexto direto desse texto, o examinar a si mesmo cara, como é que a minha vida reflete, a minha vida em Cristo reflete o meu relacionamento com a comunidade. Tipo, eu amo o cabeça, amo também o corpo. É esse tipo de reflexão, entendeu? Eu estou ajudando o meu irmão com aquilo que eu tenho, né? Aqui já trago 1 João para conversa. Porque é isso. Eu estou levando as cargas dos outros, sabe? Porque essa é a lei de Cristo, levar as cargas um dos outros. Então, discernir o corpo de Cristo é, ok, eu faço parte de um corpo e eu sirvo a esse corpo. Assim como Isso. Cristo me serviu, assim como Cristo serviu a igreja, não só sendo o sacrifício, mas sendo o pão, né? Porque ele é o sacrifício, ele é o pão da vida, ele verteu o seu sangue. Então é muito sério quando a gente participa desse momento de comer e beber de Cristo, porque ele fez isso para que nós estivéssemos juntos. E a partir do momento que eu não tenho a consciência de comunidade, de estar junto, de comensalidade, ou seja, essa camaradagem ao redor da mesa, eu não discerno o corpo de Cristo e eu não entendi o que Jesus Cristo fez. Perfeito. Eu estou separando o que Jesus Cristo uniu. Mas eu ainda gosto de dizer que na teologia de 1 Coríntios tem um aspecto individual também. Legal, quero Porque te ouvir Paulo sobre vai isso. dizer, por exemplo, em 1 Coríntios mesmo, né? Você não sabe quando você se deita com a prostituta, você se faz um com ela. Exato, né? 1 Coríntios 6. Então, isso aí ele tá regendo sobre o quê? Não é exatamente sobre o adultério, mas é sobre a promiscuidade. Exato, E a promiscuidade, do corpo da naquele pessoa. caso, é um pecado do cara que Da se une com a pessoa. prostituta. Porque a prostituta Exato. é prostituta. Ela tá ali pra isso, né? Exato. A questão é com ele. Ele não tá dizendo assim, com isso você tá fazendo mal pra ela. A questão é com ele, entendeu? Então, isso também tá presente em 1 Coríntios. Contudo, é muito importante entender que quase sempre isso vai se manifestar em relação ao próximo e na unidade da igreja. Exato. Especialmente no serviço. Tem uma série de coisas para falar sobre isso, se der tempo eu ainda falo hoje, mas é porque eu preciso colocar mais uma coisa aqui nesse assunto pra gente não ficar faltando, né? Sendo assim, então, como que entra o batismo nisso, Bibo? Porque algumas igrejas vão dizer, só pode batizar, só pode participar da ceia quem é batizado. Outras igrejas vão dizer, não, pode participar todo mundo da ceia desde que creia em Jesus ou confesse que crê em Jesus. E aí? Bom, primeiro, a gente tá com muito cuidado nesse episódio de não querer colocar regras sobre as igrejas que não seja algo que a Bíblia de fato esteja dizendo. Então, eu vou dizer como eu interpreto, como nós na minha igreja interpretamos, como nós aplicamos isso, mas eu entendo que a gente fazendo outros tipos de interpretação e tudo bem. E tudo bem. Desde que você entenda a necessidade de ter o discernimento do corpo de Cristo e que isso significará a compreensão da sua união com Cristo nos níveis que a gente colocou. Eu entendo que a Bíblia coloca o batismo de alguma maneira como também um elemento dessa participação de Cristo, certo? Na minha tradição, que é uma tradição de um batismo, né? De um batismo por imersão, credo batista, profissão de fé, né? A gente diz que o batismo é a morte para o mundo e a vida para Cristo, né? Então é a morte do velho homem e a vida de um novo homem. E, então, esse novo homem que é a vida de Cristo em nós, ok? Então, primeiro aí, é ali que acontece a conversão? Na nossa visão, não. Nós não acreditamos que o batismo salva e nem na regeneração batismal. Isso é de outras tradições e, de novo, tudo bem, não estamos aqui querendo ditar regras sobre isso, tá bom? Quem acredita na regeneração batismal e na salvação do batismo, acho que estariam, talvez, mais ainda de acordo com isso, de participar da ceia só quem é batizado. Eu não sei. Não conheço. Mas eu acho que, na minha cabeça, eu conecto uma coisa com a outra. Talvez seja errado, né? Era melhor um representante dessa visão para dizer, eu não sei dizer. Mas me parece que faz sentido. Mais sentido nessas visões até do que na minha. Bom, dito isso, eu vejo
que Paulo coloca a participação de um batismo como uma participação do corpo. Por exemplo, em Efésios 4, nós somos um só corpo, um só batismo, temos um só espírito, uma só fé. Então, me parece que ali está a manifestação, a declaração da participação do corpo. Eu sou um corpo com essas pessoas. Inclusive para a vida e para a morte, porque para muitas pessoas professar fé significaria morrer, né? Estar ali com as pessoas. Então, na minha tradição, quem participa da ceia, ou pelo menos na minha igreja, né? Não sei se todas as igrejas batistas fazem assim, mas na minha igreja, quem participa da ceia? Os cristãos batizados. Certo? Quem é batizado, quem crê em Jesus Cristo e tem capacidade de discernir o corpo de Cristo ali, participa da ceia. Outros podem não colocar esse critério, entendendo que participar do corpo de Cristo não vai passar necessariamente pelo batismo. Tudo bem também. Ou não é como eu acredito. Não seria a igreja que eu pertenceria, provavelmente. Não sei. Eu acho Mas que a gente tudo bem. entra, eu não acho que essa vai ser a questão que Jesus vai bater o martelo e falar: haha, vocês estão tudo pro inferno. Não, acho Exato. que não, né? Eu acho que entra naquele campo assim de prática eclesiástica, que a Bíblia não é tão clara, ou é clara para uns, mas é clara também no sentido de não precisar batizar para outros. Porque, por exemplo, assim, eu sinceramente eu não sei como é na minha igreja, eu não lembro do curso quando eu fiz, vou até perguntar depois lá. Mas eu já fui em igrejas, por exemplo, né? Como eu prego muito por aí, e você tem pregado também agora, você vai ver provavelmente em algum momento. Eu tô lá no culto, e de repente é um culto de ceia. E o pastor fala: irmãos, momento de ceia agora, todos vocês que acreditam em Jesus Cristo, entende? Então ele meio que fala assim, ele dá meio que um credo básico, ó, você que acredita em Jesus Cristo, você que acredita na igreja, né? Você que está em comunhão com os irmãos, se você é de outra igreja, mas você está em comunhão com os irmãos de lá, participe da ceia. Ele não coloca o elemento batismal ali, sabe? Eu, particularmente, não vejo problema, sabe? Desde que também seja tudo bem explicado e tal, eu acho tranquilo. Por exemplo, eu já dei a ceia no período mesmo da pandemia, quando a gente fazia a ceia em casa, eu servia a ceia pra Milena. E a Milena não é batizada, sabe? E foi uma experiência legal, foi uma experiência bacana e tal. Então, que já meio que introduziu ela e tal. Então, assim, na igreja ela não participa porque ela acaba indo pro... Eu não sei se eles servem lá pras crianças. Eu até vou me informar sobre isso, como é que é. Confesso que agora me escapou isso. Então, eu particularmente não vejo problema. Eu acho até bacana. Desde que se coloque alguns critérios mínimos, né? Tipo, ó, você tá em comunhão com a sua igreja e tal. Mas acho também... E também quem coloca o critério ser batizado, também não acho errado, entendeu? Eu acho que tem a ver com a... Que nem... Quem tem uma teologia mais aliancista, pensa na inclusão dos filhos num batismo... Como é que chama? Um pedobatismo, né? Isso. Então faz sentido dentro dessa tradição. Talvez. Eu não... Isso. Também porque eu ouvi um pastor presbiteriano dizendo que também não serve a ceia para crianças porque não podem discernir, né? Pois então também tem esse caso. Aí eu já não devia tô batizar muito... então, né? Desculpa. Mas é porque não tem... Aí eu vou dar o braço a torcer para eles, porque de fato não tem essa exigência, vamos dizer assim, do discernir no batismo, né? Especialmente se você acha que ele é uma sucessão da circuncisão. Que é o que está dentro dessas teologias, né? Não é o meu caso. Mas assim, dentro da lógica teológica, ele faz sentido para eles, né? Não é como eu acho que o texto bíblico está dizendo, isso é uma outra questão. Então assim, então só batizado pode participar da ceia? Dentro da compreensão que eu tenho, que a minha igreja tem, sim. Em outras compreensões, não. Isso é um debate. Mas o importante é discernir. E uma coisa importantíssima que o Bibo falou sobre a questão do pecado. Pessoal, não é o comer ou beber que condena, é o pecado que condena. Entendeu? Isso eu aprendi com meu pai. Toda ceia ele falava isso. Se você examina e se vê em pecado e fala, não vou tomar da ceia, não adianta nada, porque você continua com o pecado. Cara, não ou ri, você não confessa, ri. Ou você confessa para Deus e é perdoado. Ou você confessa para Deus e é perdoado suficientemente ao ponto de participar da ceia. Não, eu confio na hora. Eu confio no perdão de Jesus, então eu vou participar. Ou então você tá com pecado, né? Exato. Não vai adiantar. Aí não adianta de nada, Zé Guedé. Não adianta de nada. Então, não vai por esse caminho. Ninguém deveria deixar de tomar ceia porque está em pecado. Exato. Cacau, vamos Pelo falar um contrário, pouquinho sobre ali, eu até acho que ali tem um certo agravante, né? Você está diante da celebração da ceia. Exato. Quer dizer, aquilo te trouxe a memória, você sabe que tem pecado, só reforça o que você sabe, só reforça o quão consciente você continua no pecado. Não faça isso.
participe da ceia. Mesmo Exato. que aquilo seja uma luta profunda, mesmo que a sua consciência continue se acusando, confie no perdão de Jesus e participe na ceia. Confesse e participe. Exato. Isso tem que ficar muito claro, galera. Acho que isso tem que ficar bem claro mesmo, porque muitas pessoas viviam em terror. Cara, eu não sei até se eu posso ler, porque quando eu fiz agora um stories antes de gravar esse BT Papo, alguém comentou um caso aqui, eu não sei se eu posso ler, cara. Deixa eu ver, ó. Um parente, eu não vou dizer qual o grau de parentesco, até para dar o mínimo de informação possível. Um parente meu, quando, né, houve uma separação, deixa eu ver. Ok, um parente meu, num processo de separação, foi a pessoa que ela não queria separação. O outro cônjuge vazou. Esse meu parente, ou essa minha parente, ficou 10 anos sem cear. E aí isso mexeu com a cabeça da pessoa que tá me contando, entendeu? Sendo que o pecado foi, né, houve uma traição Confessar. e tal. Não, e assim, foi a pessoa que se separou, que traiu, que fez tudo errado, entendeu? Mas ela, né, o parente dessa pessoa, tipo assim, mágoas, entendeu? Ela ficou muito magoada com toda a situação e ela ficou sem cear por vários anos, né? Então, assim, e ela tá dizendo que esse texto martela na mente dela, do exame iniciou Então, a si aí mesmo. que eu acho que a gente, na verdade, talvez a gente tivesse ter começado esse vídeo de outro jeito até, mas deixa eu falar então agora. Agora, Infelizmente, depois de ficou uma pro hora... fim. Infelizmente Não, ficou fica- pro fim. E por quê? O Gente, pessoal a que ceia gosta vê até o final. Pá. A ceia tá falando da morte de Jesus para o perdão dos nossos pecados. Se fosse impeditivo, Jesus sequer tinha encarnado. Se não tivesse o que fazer. Mas tem que ele morreu e fez, e realizou. Então, ela não pode ser um lembrete de quão pecador você é, mas ela tem que nos lembrar do perdão que a gente tem. Entendeu? Ela é um lembrete de quão pecador você é, porque é impossível uma pessoa examinar a si mesma Então, diante mas de aí si, você, diante da comunidade. então, mas você Só se que o que examina. é superior a isso? O que é superior a isso? A graça derramada sobre Isso, mim. mas aí você se examina. Que aí é o lance de que você nunca entende a graça de Deus plenamente se você não se entende pecador, né? Que é o que Exatamente. Jesus fala lá naquela cena com o fariseu, que ele diz assim, quem muito foi perdoado, muito ama. Então, você vai Exatamente. amar mais ainda por quanto mais você compreender que é perdoado. Mas você se examina, você lembra disso e a ceia em si lembra do perdão, né? Então, não adianta você estar ali e não... E fazer daquilo uma coisa assim, não, hoje, esse mês eu bati a meta, hein? Esse mês eu bati a meta de santidade. Esse mês eu vou participar porque esse mês eu posso. Nossa, faz uns 3 meses que toda vez que eu chego aqui eu não tô em condições. Mas agora eu tô. Agora eu vou Exato, participar. O exato. cara fica pronto lá, o culto é 6 horas da tarde, o cara fica pronto às 3 horas já. Não, tô indo porque eu vou pra ceia. Não, por que você já tá pronto assim? Exato. Porque vai que eu peco daqui até lá. Exato, cara. Mas, mano, tu tá rindo, mas eu vivi uma espiritualidade exatamente Desculpa, eu tô rindo assim. muito, né? Você tem razão. Não, mas eu vivi uma espiritualidade exatamente assim. Tipo, cara, era semana de ceia, era a semana que a gente conversava. Galera, ceia semana que vem. É como assim, gente, nessa semana, sem olhar pra galera, hein? Ó, pessoal, vamos segurar as mãos Sem aí. olhar pra galera. Tipo, enfim, né? Calça leg, essas coisas. Então, assim, tipo, mano, vamos segurar. Era isso, mano. A gente vivia. A semana da ceia, ela era uma semana de tensão pra nós, jovens assembleianos, aqui da sede de Joinville, em 1999. Pra ser bem específico, pra dizer que é uma realidade que eu vivi. Entende? Era tenso, cara. Era tenso, porque, mano, aí a gente a gente levantava assim, tipo, agora os crentes em comunhão, coloque-se de pé, mano. A gente se levantava assim, tipo, mano, olha a santidade levantando agora, tá ligado? Era isso, velho. O pão não grudava no céu da boca, essas paradas todas. Não, então, aí é outro negócio complicado também, porque os crentes Claro em que é comunhão... complicado, demais. Então, se você pecou, você não tá em comunhão mais? Tanto que quem tava em disciplina não participava. Olha o absurdo, cara. Aqui, gente, A gente já desculpa. falou sobre isso aqui uma vez, inclusive, né? A gente falou já isso aqui. Já, que, lá nos que primeiros deveria ser o BT Papos. contrário, né? Que a gente faz Exato. justamente o contrário, né? Exatamente, realmente. exatamente. Então é isso, Mas, gente. enfim, é isso. Dito tudo Participa. isso, então, quem deve participar da ceia? Aqueles que confessam Jesus, que entendem o que é fazer parte do corpo de Cristo, entendem que isso é feito pelos méritos de Cristo e não seus, por isso que não é uma questão sobre a sua possibilidade de participar, mas é sobre a graça de Jesus, mas que Exato. ao fazerem isso, tomam sobre si a realidade dessa graça. Muito Então, bom. examine-se para concentrar-se na realidade da sua comunhão com seus irmãos e da manifestação da sua união com Cristo na sua própria vida. Faça isso. Faça com sinceridade de coração, né? Faça com sinceridade de coração. Senhor, eu Exato. sou muito fraco. Todo domingo de ceia eu venho aqui, oro e confesso o mesmo pecado.
eu confesso o meu pecado. Gente, não tá Oi, faltando Deus, sou eu de novo. Tipo aquele não meme, tá faltando né? perdão pra Deus te oferecer, não. Exatamente. Agora, quando você se torna consciente disso, participando da ceia do Senhor, o que você faz? Você pega e se dedica mais. Você busca mais compreender essa realidade. Você busca enfrentar mais essa tentação, entendeu? Pede orientação para alguém, se levanta sobre isso. E você vai experimentar, inclusive em igrejas que são muito, às vezes, tem uma interpretação muito ruim da ceia. Mesmo nessas igrejas, se você de fato for pedir ajuda, as pessoas vão te ajudar. Elas querem te ajudar. Se você for humildemente falar, olha, eu tenho uma luta com isso, eu não consigo me livrar, me ajuda, elas vão te ajudar. Porque é aquilo que as pessoas querem. Infelizmente, as igrejas acabam errando em outras maneiras quando querem ajudar nesse aspecto, né? Às vezes dando com a língua nos dentes, contando pra todo mundo que você confessou pra elas. Isso aí tá errado, viu, gente? Não pode fazer, não. Muito. Mas tirando isso, elas vão querer te ajudar. Elas vão falar, não, vamos junto, vamos estudar a Bíblia, vamos caminhar no discipulado aqui, vamos crescer nesse assunto. Tá bom? Então, acho que a gente cobriu tudo aqui. Ficou um pouquinho confuso, acho que esse episódio, que a gente acabou falando em ordem diferente, mas deu pra entender, né? Ai, meu Deus. Bom, ó, volta depois, ouve devagar. Para de ouvir acelerado, que aí você perde a argumentação. Beleza? Mas tira as brincadeiras que ficou bom. nem brincamos tanto assim, nem Não, brincamos tanto. Foi só no começo. Só no começo, o assunto é sério. Gente, ficamos por aqui em mais um BT Papo, voltamos na semana que vem. Toda terça-feira tem BT Cast e toda sexta-feira tem BT Papo. E se você quer aprender teologia assim, com bom humor, com seriedade, você tem que ser aluno nosso na Escola Bibotalk de Teologia, tá bom? São mais de 100 aulas gravadas, aula toda semana e mentorias quinzenais com este homem aí, ó. Cacau Marques Opa, chutei a câmera. Com mentorias quinzenais, ao vivo. Aí não é gravado, é ao vivo, com Cacau Marques ali. Você... não é no Zoom. Jitsi, Meet. Essas coisas alternativas aí. Ele não tem limite de tempo. Olha aí, ó. Jitsi é bem comunitário. É de gratuito e sem limites. Qual que é o nome? Open Source. Open Source, isso aí. Open Source, muito bom. Viu, galera? Somos um corpo. Entendeu? Assim me ajustar, né? Somos um corpo. Já percebeu que a gente canta essa música de olho fechado? Somos corpo. A gente não olha pro irmão, né? A gente não olha pro irmão, cara. Mas ia ser meio creepy, Jesus, né? Já pensou, você tá assim na igreja, você olha pro lado e tem um cara assim, somos corpo. E assim... Você fala, eita, somos, mas não é pra tanto. Cara, você não poderia estar mais errado. André Heinck foi jogador de vôlei. Nossa, cara. Vôlei. Não, mas tem um cara no vôlei que pode ser baixinho. Eu não sei qual que é. Não, o líbero, mas não tinha líbero na época. O líbero é na seleção brasileira tinha um cara que era mais baixo e tal. Ele foi, o André Heinck foi levantador, ele falou. Então, levantador de vôlei, caraca, né? Que o André Heinck é bem baixo. O André Heinck, quando você encontra ele, é uma decepção. Nós tiramos uma foto lá, justamente para mostrar quão baixinho eu era. Ele falou, não, quero tirar uma foto com você para as pessoas verem quão baixinho você é. Os dois. Mas eu acho que na foto ele ficou mais baixo que eu ainda. Cadê? E o André Heinck tem 50 anos e usa a camiseta do Batman ainda. É isso aí. Isso é bom. Isso é bom, ele aí. Mas eu quero encerrar essa parte de preto e branco aqui, que tá maravilhosa, e vamos ficar o BT Papo batendo papo. Eu quero saber as 3 ideias que você daria pra Mel Gibson. Sim. A trilogia de Davi. A trilogia de Davi, vamos. Poderia chamar assim... Não, tá bom. Trilogia de Davi. O nome a gente dá depois, a primeira parte é sobre Davi... O pastor. Para de adiantar que eu já te falei isso. Finge que é novo pra você. Não, mas eu não lembro. Vai, de fato eu não lembro. A primeira parte é Davi antes de ser rei. Certo? Na verdade, as 2 primeiras partes são Davi antes de ser rei. Beleza. Mas a primeira delas, enquanto ele ainda é pastor, até o momento em que ele se aproxima da corte lá. Porque nessa parte aí, Cacau, eu vou me meter no teu roteiro, dá pra ter esse lance todo ali de Saul, né? A surgimento da monarquia. A monarquia de Saul, Davi como esse cara também... que tá nessa complicação. Tem uma tensão ali, porque ele vai se tornando amigo de Jonas e ele vai se tornando um membro frequente da corte. Certo? Certo. E só que, ao mesmo tempo, ele reprova as atitudes de Saul, e não só isso, ele é ungido como o rei. Só que o rei é Davi. Só que o rei é Saul. Quantos núcleos teria nesse roteiro? Teria ali o núcleo de Saul e toda a corte. E o núcleo da família de Jessé e Samuel, né? Mano, mas eu botaria um terceiro núcleo, porque tem que ser um filme grande, 3 horas. 3? Quais são os 3? Não, fala, qual que é o outro?
Não, que tu falou a corte e a casa de Jessé, E certo? Samuel. E Samuel, pô, não esquece o meu, tu é mais legal. Eu ia botar uns filisteus na parada, mano. Eu ia trazer um personagem filisteu forte, tá ligado? Tipo, sei lá, um Golias já. Tem, tipo, mas eu acho que a luta com Golias tem que estar no primeiro filme. Poderia ser o ápice. Aí o segundo filme, eu quero... o primeiro ia se chamar Davi o Pastor. Eu conheço alguém que conhece o Jenkins que pode conversar com o Mel Gibson. Vou tentar o contato. O primeiro ia se chamar Davi o Pastor. Ok. Certo. Meu, a briga O dele segundo filme é sobre o período em que Davi é perseguido por Saul. E aí ele reúne os seus valentes. Mano, os mercenários, velho. The Expendables. Exato, ia se chamar o Rebelde. Então, esse é o pastor, o rebelde. O rebelde, mano. E o terceiro, quando ele assume o trono. E aí é um filme sobre as intrigas palacianas, as batalhas. Muito sexo, coisa arada. Exato. A queda dele com Batseba, né? O abuso dele sobre Batseba. Inclusive, a gente pode gravar um dia sobre isso, hein? Ó, o abuso, total. Ixi. Né? Já deu treta no Twitter com isso, né? Já deu treta. Mas é uma treta que não adianta, gente. Tá todo mundo concordando nesse assunto. Peraí. Então, e quais seriam os 3 núcleos, então, ali? A gente tem aí o terceiro Não, segundo calma, você filme. tá querendo desenvolver... Só tem a ideia. A ideia é o pastor, o rebelde e o... O pastor, o rebelde e o rei. Aham, o pastor rebelde. O reverendo... O quê? Botar Tem que ser 3R, né? O reverendo e o rebelde. O reverendo. Não pode ser o reverendo. O pastor. O que poderia ser com R ali? O rebento, que ele é o filho de Jessé, né? O rebento. Mas ele não é o rebento, o rebelde e o rei. Ele não é o rebento. Ele é o ruivo. O ruivo, pô! Olha, velho! Meu Deus! Ruivo. Caraca, maluco, mano. Cara, sabe o que daria pra fazer, Cacau? Pô, cara, porque assim, ó, tem uma parada que eu não sei se alguém já fez. Fica aí a dica se ninguém fez. Eu não tenho competência pra isso. Mas assim, ó, não é nem a minha vibe, né? Mas, cara, o Ken Follett, ele não escreve história com ficção, ele não mistura ficção com história. Pilares da Terra lá. Pilares da Terra e tal. Mano, dá pra fazer uma parada muito isso legal existe, com né? Bíblia. Isso existe. Tem umas paradas mais romanceadas dos textos bíblicos e tal. Ah, que legal. A minha filha Até tá saiu lendo uma os série na quadrinhos agora, Netflix cara. um tempo atrás. Saiu uma série na Netflix um tempo atrás que era sobre a história de Esther. Raquel. Nossa, história de Raquel, velho? É. Caraca. Acho que era sobre a história de Raquel. Era a história da família de Jacó. Eu acho que era a história da família de Jacó. Nossa, mas que história centrada na na Netflix. visão das mulheres. Ó, interessante. Eu vi o primeiro episódio, era muito bem feito, cara. Mas tem essa série? Tem essa série? Tinha essa, tava na Netflix. Nossa, cara, como é que é o nome? mano. Meu Deus, não tô ligado nessa série. Nunca ouvi falar. Série Você que já sobre lembrou, a já comenta aí. família Você que já comentou. de Jacó. Caraca, Vamos ver, que tem um da nome hora, aqui, ó. não Quer vi. ver? Não, só aparece a Mano, mas esse é uma coisa muito louca isso aí. Porque, Greenleaf, cara, não. Greenleaf, essa é baseada quase em fatos. Mano, mas é muito louco porque assim, ó, de fato, a galera fica muito assim, nossa, você lê coisa que tem feitiçaria, nossa, você assiste série que tem cenas de né, mais sensuais e tal. Cara, então você não podia ler a Bíblia, porque na Bíblia tem sensualidade, tem estupro, tem feitiçaria, mano, tem guerra, tem violação, tem abuso. Velho, a Bíblia tem coisa arada, mano. Tem coisa arada. E tudo reprovado, entendeu? Assim também a arte. A arte pode ter umas coisas que a gente não concorda, mas elas estão ali naquela peça de ficção justamente pra poder passar também o quanto aquilo é reprovável. Quer ver uma série, cara, que eu só vi a primeira temporada, não consegui ver as outras, nem sei em quanta tá agora, mas uma série chamada Euforia, da HBO. Mano, ela é uma série extremamente pesada em termos sexuais, uso de drogas, mas uma coisa que eu achei interessante na série é que isso não é glamourizado, entendeu? Isso não é glamourizado. Diferente de Sex Education, que é uma deseducação sexual, até onde eu vi, a Euforia, ela não glamouriza as paradas. Não, a galera é tudo arrebentada, a droga arrebentando com a vida da pessoa, a sexualidade sendo mostrada ali, a galera fazendo o que quer com o corpo e sofrendo as consequências, arrebentando tudo. Então, assim, maturidade aí nas paradas. Achou a série? Achei. Achei. A Tenda Vermelha. É baseado Achou? no livro. É baseado no livro. Caraca, olha aí. A Tenda Vermelha. Não é. Agora lembrei. É narrado por Diná, a única filha de Jacó. Nossa, mano. Ela caraca, narra Tenda a Vermelha. história. É porque começa, o primeiro episódio, começa ela contando como é que era
meio que a dinâmica familiar lá, porque Lia e Raquel viviam juntas, né? Esposas de Jacó e tal. E é baseado num livro, mas tinha a série, é minissérie. Minissérie. Tinha na Caraca, Netflix. tem- Eu assisti só o primeiro episódio, muito tempo atrás. E Era onde bem tem feito, agora? cara. Acho que não tem em lugar nenhum mais. Cara, o que dizem no Google quando tu pesquisa? Não tem. O meu geralmente aparece onde vê. Sério, pois é. A Tenda Vermelha? É. Pô, será que era bom? Gente, quem assistiu a Tenda Vermelha aí? Comenta. Nossa, a gente também esticou pra caramba essa entrada aqui, né? O Rafa vai ter que dar um jeito nisso. Não precisa. Eu acho que a gente pode. Esse é o BT Papo. A gente conversando aleatoriamente. Tem no Now, Não. O Now é né? da Claro. No Netflix. Notícias: 5 motivos para assistir The Red Tent. Caraca, mano, eu não vi isso aí. Onde assistir Quatro episódios. 4 episódios. The Red Tent. Pô, 2014. E onde assistir? Vamos lá, abre um site aqui. Cineship. A Tenda Vermelha. Onde assistir? No Now.